Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o professor Mário Andrade e nesse vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma dica muito interessante sobre como deixar o Visual Basic com aparência mais moderna. Para você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, basta clicar no link que está na descrição e vocês serão redirecionados para uma página semelhante a essa. Uma vez estando aqui, basta clicar em Faça o download, iniciá-lo e aguardar. Enquanto faz o download, eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre as nossas dicas. Nós organizamos da seguinte forma: todas as aulas gratuitas que sejam dicas de Visual Basic e Excel, ou seja, onde os códigos funcionam para as duas plataformas, estão aqui em Dicas VB e Excel. Se for uma dica exclusiva para Visual Basic, então está aqui Dicas Visual Basic. Até a data que estou gravando esse vídeo, nós temos aqui como instalar o Visual Basic no Windows 7 e 8, programar mais rápido, que foi a dica que postamos semana passada, eu recomendo que vocês deem uma olhada, e VB6 mais moderno, que é a dica que estamos passando agora. Em dicas de Excel, temos dicas exclusivas que funcionam apenas no Excel, pois algumas delas dependem da planilha, coisa que o Visual Basic não tem, mas o Visual Basic utiliza o banco de dados separado. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, eu te recomendo a conhecer o nosso pacote de cursos. Temos aqui o pacote de cursos de Visual Basic e temos aqui um pacote de cursos com cursos de Excel e Visual Basic. Então, nesse caso aqui, temos o pacote completo com 17 cursos, onde vocês aprenderão a programar em Excel VBA e em Visual Basic. E temos o pacote completo apenas com cursos de Visual Basic para aquelas pessoas que desejam apenas programar em Visual Basic. Bom, voltando aqui, ele já fez o download. Vou clicar aqui, clicar com o botão direito, abrir pasta. Então tem aqui o programa roda do mouse. Eu vou extrair para a pasta roda do mouse. Vou acessar a pasta. E deixei aqui, pessoal, nesse link aqui, algumas explicações do programa. Bom, antes de instalar, eu vou explicar algumas coisas aqui que o Visual Basic já vem por padrão desabilitada. Se eu tentar, por exemplo, aqui em uma linha de código, com a rodinha do mouse aqui, eu tentar descer, eu não consigo. Eu só vou pela setinha para cima e para baixo para estar rolando aqui os códigos. Eu vou fechar aqui o Visual Basic. É interessante que vocês fechem antes de fazer a instalação. Vou instalar o programa que chama-se Code Smart. Vou avançar, vou aceitar os termos, avançar novamente e apenas avançar. Quando aparece essa imagem aqui, a gente basta fechar e finalizar. Em alguns casos pode ser solicitado para reiniciar o computador. Não foi o caso aqui. Bom, vou abrir aqui o Visual Basic, abrir o código que eu estava usando anteriormente. Ele tem essa telinha aqui que vem por padrão. A gente vai dar uma esticada aqui. Essa parte aqui eu recomendo que vocês fechem. Essa parte aqui de grupos também nós vamos fechar. Essa aqui também nós vamos fechar e ficar apenas com ela. É interessante que vocês consigam fixar essa janela aqui no canto. Então perceba, quando eu coloco aqui para cima, ele fica aqui indicando que ele vai ficar aqui no topo de maneira quadrada. Então não é isso que a gente quer. Eu vou soltar aqui só para vocês entenderem. Então, ele ficou aqui na parte de cima e o código aqui embaixo. Então eu vou pegar aqui novamente, arrastar e tentar colocar aqui no canto, pessoal. É meio trabalhoso, mas dá para a gente fazer. Bom, ele já ficou aqui para mim. Então quando ele aparecer aqui esse quadrado, aí vocês soltam e ele já fica aqui na maneira quadrada, mas ainda não é isso que a gente quer. Então vai tentando novamente. Recomendo que vocês... Isso dá um pouquinho de trabalho, pessoal, mas a gente consegue fazer. Bom, consegui aqui. Não deu nem tanto trabalho dessa vez, porque eu fiz alguns testes antes. Então ele fica aqui, pessoal, de maneira bem adequada aqui pra gente. Então eu tenho aqui os formulários. Eu vou abrir aqui um formulário, clicar aqui nesse maisinho e ele me apresenta todos os controles que eu tenho aqui nesse formulário. Então todas as test box, só que nem é interessante ver por aqui. Então eu vou fechar aqui novamente. Vou clicar aqui para exibir o código desse USR cadastro, ou eu posso clicar aqui duas vezes. Ele aparece aqui para mim. E perceba que eu tenho a opção aqui também de navegar por aqui. Esse Form 1 seria esse daqui. Esse USR cadastro seria o código desse daqui. Então perceba que eu tenho a opção aqui Design, exibindo aqui. E aqui só o cadastro mesmo. Esse daqui eu posso clicar aqui, vir aqui e fechar. Ficar apenas com esses dois. Que é a mesma coisa de eu vir aqui e fazer a mudança. Perceba que está sendo mudado aqui. Então o que muda aqui, pessoal?
Eu vou fechar essa barra de ferramentas aqui só para a gente ganhar um pouco de espaço. Lembrando que para exibir novamente, basta clicar nessa caixinha de ferramentas aqui, ele é exibido. Então vou fechar aqui novamente. Então com a rodinha do mouse, pessoal, agora eu já consigo mover todo o código. Isso facilita muita coisa para a gente. Então se eu voltar aqui, por exemplo, eu quiser ver a propriedade dessa test box naquela outra janela que aparecia aqui, então basta que eu venha aqui na parte inferior, clique aqui na parte de design e aqui nessa parte eu clicar em properties, que significa propriedades. Então quando eu clicar aqui, perceba que é exibida aqui a janela para mim novamente. Eu posso renomear a test box se eu quiser, eu posso fazer habilitar ou desabilitá-la, enfim, é aquela janela padrão do Visual Basic. Então eu vou fechar aqui. Quando eu iniciar o sistema, então com o sistema aqui iniciado, se eu vier aqui, eu já não encontro mais aquela outra barrinha que estava aqui, porque eu estou em tempo de execução. Então eu não consigo mais acessar aquela outra janela. Mas basta que eu encerre aqui o código, ele já aparece aqui novamente. Se eu quiser vir para outra parte aqui, mostrar todos os formulários estão aqui. Então eu acho isso aqui muito interessante, pessoal. A gente pode minimizar aqui, pode verificar só os módulos. Cada código aqui do módulo, se eu clicar aqui, por exemplo, eu já vou direto para o código que eu pedi. Então isso aqui é muito interessante. Se eu vier aqui no formulário, por exemplo, esse aqui, agendados. Então se eu clicar aqui na checkbook, por exemplo, já clico duas vezes e já caio no código que eu quero editar. Claro que também é interessante você vir aqui, clicar duas vezes e escolher aqui a checkbook ou o controle que você desejar. Clicar duas vezes, já cai aqui também onde você quiser. Eu acho bem interessante tanto um quanto o outro, mas fica a critério de vocês aí como desejarem. Vou mostrar uma outra coisa aqui bem interessante para quem está começando a programar ou mesmo para quem já programa há muito tempo, são os comandos que ele fornece aqui para a gente. Se eu colocar, por exemplo, aqui if e der um espaço, ele já me deu aqui todas as possibilidades que eu tenho para fazer um comando if. Então se eu escolher, por exemplo, aqui essa segunda e pressionar tab, percebo que ele já formou aqui o código para mim. Então ele está dizendo o seguinte: if condition, ou seja, se a condição, vamos supor o seguinte, if 3 maior que 2, então aqui eu coloco aqui a condição, por exemplo, mensagem box 3 é maior que 2. Se não, caso não seja mensagem box 3 não é maior que 2. Isso aqui é só uma sugestão, pessoal, que a gente pode estar fazendo. Deixa eu só iniciar aqui nesse formulário. Iniciar aqui. Então ele deu a mensagem aqui, 3 é maior que 2. Caso não fosse, ele exibiria a mensagem. Então isso aqui, pessoal, é muito útil para quem está começando, para quem tem dúvidas sobre algum código. Então se eu colocar, por exemplo, aqui do, então aqui ó, do loop, do while, do until. Então se eu der um tab aqui, por exemplo, então que novamente é a mesma coisa, do until, ele já coloca aqui um loop aqui pra gente. Então, por exemplo, do until 10 maior que 9. Claro que ele vai fazer isso aqui eternamente, né? Porque 10 é maior que 9. E aqui a gente colocaria toda a condição. Enfim, essa foi a dica de hoje. Caso você não tenha assistido a nossas dicas anteriores, eu recomendo que você clique aqui na parte de dicas de Excel e Visual Basic. Se desejar dicas apenas de Visual Basic, clica nesse daqui. E dicas de Excel, nós temos também um campo exclusivo apenas para dicas Excel. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima.